E o audiovisual ele entra muito forte nesse contexto, né? Dar voz às mulheres, dar voz ao povo preto, mas na verdade as vozes já estão lá, eles já têm essas vozes, né? Na verdade, como ecoar essa voz que é o caminho, né? Olá, sejam bem-vindos ao Comunicar Inspira. Essa segunda temporada que está sendo diferente, cheia de convidados com assuntos relacionados ao nosso mercado da comunicação. Hoje eu recebo o Thiago Vinícius, que é um grande amigo, parceiro, ex-frasiano, que a gente brinca, porque ele já foi aqui do time da Frase. Ele que é arte educador e produtor cultural natural de Jacareí, formado em rádio e TV pela Univap e é coordenador de projetos no Espaço Cultura do Morro, lá no Jardim Pedramar. Thiago, é um prazer enorme que você tenha aceitado o nosso convite e ter você aqui hoje, viu? Muito obrigado, Pan. Eu agradeço aí a você e toda a equipe da Frase aí, né, por esse momento de poder estar voltando, de certa forma, compõe um pedacinho do time aí, né, um pouquinho, contribuir um pouco, que é nada mais do que retribuir o que vocês também me ensinaram muito e tal. Legal. E a gente acabamos escolhendo trazer o Thiago e esse tema, o audiovisual como uma ferramenta de mudança, nesse dia de hoje, que é dia 27 de outubro, é o dia considerado pela Unesco o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, uma data que foi instituída para poder comemorar, né, tudo que a gente tem de acervo audiovisual no mundo e também como uma forma de relembrar todos os riscos que o audiovisual sofre se a gente não preservar, né, porque afinal de contas, muito do que a gente sabe da história da humanidade, da nossa existência, são graças aos registros audiovisuais que a gente tem. Ou senão a gente não ia ter lá aquele narrativa de quando a Segunda Guerra acabou, ou algumas imagens, né? Tudo isso faz parte do audiovisual. E aí, pra gente iniciar o nosso bate-papo e contextualizar, eu vou pedir, Thiago, para você contar pra gente o que te inspirou a ir estudar rádio e TV, a trabalhar efetivamente dentro do audiovisual. Começando, na verdade, antes do audiovisual, pensar quem sou eu, né? Assim, eu sou um cara que moro desde 98, eu tinha ali 12, 13 anos, mais ou menos, que mudei para uma comunidade que é o Pedramar, uma comunidade periférica, que tinha todos os problemas sociais, né? Ainda tem, mas muito mais naquela época, não tinha e não tem rede de esgoto, a água era caminhão-pipa, então eu vivenciei tudo aquilo ali, e paralelo a isso, eu estava também se munindo culturalmente. Na época, fui bastante provocado por videoclipes, né? Gostava bastante de rock e tal, rap também sempre teve presente, né? Mas os videoclipes, ele alimentou bastante, assim, toda uma geração minha aqui dentro da comunidade. E a gente não tinha muita cultura externa, então era de nós para nós mesmos. Isso é o primeiro momento. Então, assim, a gente vivendo aqui, a gente tinha pouco acesso a tecnologias. Celular, nossa, veio bem depois, né? Como todo mundo viu aí a evolução. Mas demorou até a gente ver uma primeira câmera, né? Que era a câmera da Fernanda. A Fernanda ganhou uma Cybershot da Sony, uma coisa muito precária, assim, tipo um cartão de 4 GB, uma parada desse jeito. E ela ganhou da mãe dela de aniversário. E aí chegou uma câmera na roda. E nessa época eu também tinha banda com os brothers aqui. E aí foi que eu fiz, né? Eu provoquei, né? Nós fizemos um videoclipe da banda. E assim, sem nem saber o que exatamente é audiovisual, né? Só olhando clipes como referência e daí a gente fazia coisas próximas, falou, por que a gente não transfere isso para um vídeo? E eu lembro eu dirigindo isso, sabe? Eu lembro, hoje eu olho para trás e vejo quão simples era naquela época, né? Assim, singelo, mas quanto hoje isso vira para mim uma referência do que o que me motivou, né? E daí, detalhe, nesse clipe aparece o meu avô, né? Meu avô materno. Ele se propôs ser na verdade, um ator, né? Um personagem, assim. E daí ele era o personagem desse videoclipe. E eu dirigi o meu avô, que na época estava ali com seus 60 e poucos anos. E é o único registro que eu tenho do meu avô, não tem outro registro, sabe? E com aquela precariedade, o Charles, um amigo meu que me ajudou a editar, ele na verdade editou praticamente, mas eu fui ajudando ali na direção, no Movie Maker, tá ligado? Tipo, muito roots, né?
Uma coisa que, tipo, o final só ficou aquele final porque travou, tá ligado? Porque, tipo, não, tá bom, não vou mexer mais, é isso. E depois o computador morreu. Então, assim, eu olhando no que eu lembro de audiovisual, né? Não sou um cara que assistia e assisto muito filme, cara. Eu acho um defeito, mas também eu comecei a olhar isso. O que é isso, né? Eu não assisto muito, assisto, mas eu não assisto muito, eu gosto mais de referência, né? Olhar como uma referência, mas eu não sou um cinéfilo doido, assim, que engula o filme. E só que eu observo muito a vida real também e tento transferir ela para os materiais audiovisuais que eu faço, né? E nesse sentido que você inicia falando da questão da memória, eu comecei daí um pouco mais profissional, né, com pessoas que me deram oportunidade para trabalhar dentro de documentário, né? Então eu começo, depois desse clipe, nunca mais fiz nada, né? Fiz algumas fotos depois, mas bem esporádico. Eu venho trabalhar então com pessoas de documentário, que registravam já, algumas que sabiam um pouco mais e outras que também estavam no mesmo nível que eu, assim, buscando. E me deu um grande know-how, assim, isso foi em 2011 ali, assim, que eu tive a honra, e legal que esses documentários, eles relatavam mestres de cultura popular, né, bezendeiras, né, a própria cultura popular, que eu sou ligado ao Moçambique, né, que do mestre negro, da comunidade. Então tudo fez mais sentido para mim, unir a tecnologia e as questões culturais, né, sociais também. E a partir dali começou a vir, e foi legal que aí eu fazia um pouco de tudo, assim, eu vi um pouco de todos os processos, assim, e daí eu entendi um pouco mais sobre esse universo. E até hoje, minha identidade está muito dentro do documentário, assim, sabe? Tudo que eu faço ainda tem um quê disso, né? Mas muito legal, assim, ver que você cresceu. Ontem até eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube sobre essa área do audiovisual, e é como se fosse um bichinho, vamos dizer, né? A pessoa é mordida e aí ela se encanta. Até conversando com o Rodolfo, eu falei isso pra ele: Rodolfo, eu não sou formada em rádio e TV. Ele falou: pô, Melo, mas você acabou adquirindo um know-how de tão igual, né? Tão talentosa quanto alguém que fez rádio e TV. Porque realmente é uma coisa que quando te morde, te pica, você quer se envolver o tempo todo. E quando a gente coloca esse contexto, né? Até a nossa segunda questão aqui, se a gente for pesquisar na internet, no Google, esse termo, audiovisual como ferramenta de mudança, você vai encontrar artigos e teses de mestres, né, mas na parte acadêmica, falando sobre ele aplicado na área da pedagogia, ele aplicado na área da cultura, ele aplicado na área, né, da educação, assim como você disse, de multidiversidade também, de multipluralidade. E eu achei uma informação interessante ontem pesquisando, que essa questão do audiovisual na cultura, ela começou muito nos Estados Unidos, justamente como você disse, né, dentro das periferias, onde eles viram e falaram: olha, essa é uma forma da gente ter voz, é uma forma da gente ser ouvido. E aí, lógico, é uma coisa bem mais profunda para se estudar, mas o que eu fiquei retido da matéria que eu li era isso: o audiovisual, ele é o porta-voz de muita gente que não tem voz. E como que você enxerga hoje o seu papel aí, como esse agente de mudança, essa pessoa que conduz essa voz? É bem legal essa discussão que é muito falado hoje de dar voz, né? Dar voz às mulheres, dar voz ao povo preto. Mas, na verdade, as vozes já estão lá, eles já têm essas vozes, né? Na verdade, como ecoar essa voz que é o caminho, né? E o audiovisual, ele entra muito forte nesse contexto, né? Quando eu busquei a faculdade, que eu já tinha 28 anos, eu fui buscar uma faculdade, descobri que era rádio e TV, né? Pode-se dizer que é um momento tardio, assim, de buscar uma faculdade, mas foi o momento que deu, né? E eu senti também que eu estava um pouco mais maduro para entender todo aquele contexto, né? E da importância. E eu pensei que não tinha nada daquilo da faculdade nas comunidades, nenhuma vírgula tinha. Eu falei: nossa, essas informações são tão ricas, né? Tão valiosas, que deveriam chegar também para o povo de lá, né? Ou fragmentos disso, né? E aí eu entro e a maioria dos meus trabalhos que eu fiz da faculdade era relacionado aonde eu estava, assim, sabe? Tudo que eu podia, de alguma forma, colocava o bairro ou alguma ação que eu já desenvolvi aqui na questão da valorização mesmo, né? E daí hoje, como sabem que eu sou um profissional da área e tenho esse cunho de... eu não sou assim, eu só faço documentário, eu só faço ficção, eu só faço uma temática ou outra, eu não tenho isso.
não sei todos, mas eu posso me debruçar porque eu gosto até disso, eu não gosto de ficar amarrado em uma única vertente. E aí, nos últimos tempos, o que aconteceu? Me procuraram aqui MCs de funk aqui da comunidade para conversar a respeito de videoclipe, né? Porque o funk hoje é a indústria do videoclipe, né? Assim, é coisa bizarra, de engajamento, de rede, de visualizações, de inscrições em canal. Eles estão movendo uma questão econômica na periferia, sobretudo, muito grande. E aí eu, enxergando todo esse contexto, e me vem um jovem e vem conectar comigo, falar sobre isso, eu fico assim, tá, como é que é seu funk, né? Ele é putaria, ostentação, né? Eu queria entender um pouco mais, né? Porque eu falei, eu não posso também vincular meu nome a qualquer tipo de trabalho, assim, só porque eu tô no meio, né? Ou só porque eu trabalho da periferia, né? E daí eu tento sentar e conversar e compreender junto com ele. Hoje esse menino, esse jovem aí, ele tá produzindo e tá num crescimento, já é o segundo clipe que a gente produz junto, assim, com baixo orçamento, mas trazendo uma qualidade e uma estética bacana, e mais que isso, porque daí eu coloco, tudo tá na entrelinha, entendeu? Esses meninos têm sonhos, né? Eles têm sonhos, eles trabalham de servente de pedreiro, de pintor, né? Eles têm uns trabalhos muito, assim, mal valorizados, né? Não tem seu valor pelo trabalho braçal, e quando ele olha aquele brilho em MCs que estão estourados, né, muitas vezes por meio de um vídeo, né, quer ver aquilo também. E isso é muito longe da realidade. Ó, pra você ver, quando eu falei do videoclipe, era em 2005, 2006 que nós fizemos esse videoclipe da banda que eu tinha. E já era escasso, mas a gente teve um acesso. Agora, hoje, a gente está em 2020, ainda assim, é difícil o acesso, sabe? Nas periferias de um material de qualidade que possa ecoar essa voz. E o que esse menino está falando? Que cultura que ele está consumindo, que ele está devolvendo? E daí tem a minha também responsabilidade em cima disso quanto ao audiovisual, entendeu? De traduzir aquela narrativa num contexto que a comunidade se sinta representada. O primeiro, por exemplo, ele fala sobre uma música que era o sonho de ser jogador e tal, e conseguiu virar MC, uma coisa nesse sentido, sempre dessas buscas de sonho. E aí a gente colocou um menino, daí uma criança aqui da comunidade, que eu fui muito amigo do pai, da mãe, e hoje ele não tem nem o pai nem a mãe. Mas ele é um menino que desenrola, ele sobrevive, sabe, assim, olha carro, aprende a cortar cabelo no barbeiro que vira amigo dele e tava cortando, mas assim, uma criança de, no máximo, 13 anos, assim, sabe, e já vive igual gente grande, com responsabilidades grandes, porque a vida não foi fácil, e a gente pega e inclui esse menino como um personagem dentro do videoclipe. Foi muito engraçado que foi 2 semanas antes, a gente tava num bar aqui na comunidade, sentado lá e tal, e esse menino, já era umas 8 horas, esse menino tava lá, e esse bar tinha aquelas, sabe, tipo jukebox, mas jukebox eletrônicas de música e tal, e algumas músicas mostravam o clipe, e eu lembro dessa imagem muito frequente, muito boa, assim, ele assistindo clipes de funk, mas, sabe, debruçado, assim, na máquina, ele colocou, era R$1 a ficha, colocou a música e ficou, assim, sabe, maravilhado com aquilo, e eu falei, olha que interessante, e daí eu fui a pessoa que apresentei pra ele, olha aqui, mano, saiu o videoclipe, dá uma olhada. E ele ficou muito assim, sabe, se reconhecendo, assim, se achando importante, entendeu? Valorizado. E é uma questão bem simbólica, lógico, né? Mas eu vejo que essas nanotransformações, assim, por meio do audiovisual principalmente, vão causar uma revolução nas comunidades, que já está, na verdade, acontecendo. Mas eu digo assim, que eu busco contribuir, saca? Entendi. Até você falando dessa questão da produção audiovisual pro funk, se você olhar aquele top 10 do YouTube Brasil, o primeiro é o Condzilla, que é aquele, né, uma produção dele. Sim. E aí eu ouvindo você falar tudo isso, eu enxergo o seu papel aí hoje como um produtor audiovisual, você traduz essas narrativas, sabe? De olhar o que acontece de verdade e traduzir elas para o olhar mais dirigido, mais estético, como você disse. E uma coisa que você falando, né? A questão de recursos. Poxa, era escasso em 2005, é escasso ainda hoje. Mas hoje, né? Até o nosso terceiro ponto aqui, eu acho que dá pra gente fazer um gancho com isso.
a tecnologia veio, o celular, né, eu falo muito que ele deu poder para as pessoas, e hoje a gente não precisa de muita coisa para poder fazer, né? O celular, ele permite, lógico, não estou desmerecendo as grandes câmeras, né, que a gente sabe que equipamento faz a diferença também, mas se a gente for olhar para essa essência de traduzir essa narrativa, um celular na mão, ali um olhar crítico, vamos assim dizer, um olhar mais tratado para aquela situação, se consegue fazer muita coisa, né? Se consegue levar essa mensagem. E aí esse a gente pode, até tema para outro vídeo, mas falar desse boom que tem de youtubers falando. Eu vi uma menina, ela chama a blogueira da periferia. Aí eu tava procurando receita de arroz, de feijão lá por causa do pessoal da Ruston. E aí eu cheguei no YouTube dela. E aí quando eu via isso, ela com o marido, aí depois ela contando a vida dela, ela mora na periferia do Rio de Janeiro, contando ali, e ela, olha, eu larguei meu emprego, resolvi virar youtuber, contando o dia a dia dela ali. Eu falei, poxa, você olhava, fazia tudo o quê? Com um celularzinho, a edição ali dentro do próprio celular. Sim. Então, aqui a gente também tenta, né, nossos equipamentos, lógico, não são tantos, né, às vezes quando pinta job pra gente aqui de produção de vídeo e pergunta, né, dependendo do cliente que tem uma noção, mas que câmera que vocês têm, isso aqui, a gente fala, eu falo, olha, não olha muito pro equipamento, porque o que eu tenho de recurso também, ele é pouco, mas olha o meu portfólio, olha o tanto de trabalho que a gente já fez, olha o tanto de coisa que a gente já produziu, retirar um pouco dessa questão de rótulo, de que só uma grande câmera vai fazer um grande comercial pra TV, quando na verdade não vai, né? No celular ele te dá esse poder. Como que você enxerga isso, essa questão dos recursos, a modernidade está aí, a tecnologia está aí, e ela vem para potencializar o mercado audiovisual ou para poder segmentar, não sei. Como que você enxerga isso? Não, eu acho total. Eu acho que o celular, ele é transformador na periferia principalmente, né? Porque você tem... Os vídeos mais acessados são na mão, luz estourada, tipo, eu sigo o Negão da BL, né, ainda dentro do funk. Esse Negão da BL é muito interessante o caso dele, porque ele é um MC de funk, mas ele tem um trabalho paralelo que é tipo... um vlog, assim, que ele entra com a mãe dele. A mãe dele é uma senhora evangélica, um pouco mais conservadora e tal. E ele todo assim, marrentão, e trocando ideia com ela, e fica, né, com o celular na mão mesmo, assim, pá. E aí ele fala algumas coisas que ela acha mega imoral, né, assim, mas ele fala já pra induzir. O que acontece? Ela pega e bate nele. Ela dá uns tapas, mas muito de mãe, assim, sabe? No vídeo. Ele é um puta de um cara grandão. E é maior legal, assim, né? Você poder pensar. E ele tá conseguindo monetizar muito isso, né? Tá monetizando. Ele tem um vídeo até falar, eu não quero trabalhar pesado, não. Daí ela fala, nossa, é até pecado você falar isso, um rapaz desse tamanho, né? Não sei o quê. Mas é verdade, porque parece que para algumas pessoas é até incômodo, né? As pessoas de periferia ganharem um papel na sociedade de relevância econômica ou tal, e às vezes é por meio de um vídeo que salva ela. Ela faz um vídeo, vira um meme, vira um viral aí, e a coisa acontece. Então, assim, o que eu percebo na comunidade, aqui, né, no território, que as pessoas estão muito mais no papel de denúncia com o celular, sabe? De expor problemas, expor injustiças. Eu vejo que ele deu esse papel de fiscalizador também, né? Ele tem isso também. O que é interessante também de abordar, que assim, não há, quando eu falo acesso, né, ele pode também conotar que o poder público ele não vem com essa atenção de formações, né, de criar meios, por exemplo, uma narrativa. Você pode ter um celular mega velho, mas que está funcionando na câmera, mas tem uma mega narrativa boa, assim, que é de relevância para ser dito naquele momento e tal, mas talvez falta um pouco isso, essa atenção do poder público trazer informações, né, formações continuadas. E daí o Cultura no Morro, né, que é o espaço que eu trabalho aqui na comunidade, ele busca isso também, essa formação, né, de novo voltando nos videoclipes. Todos os videoclipes que eu fiz aqui, né, foram 2 na verdade, teve participação da comunidade ajudando por trás das câmeras, de pessoas que estão, né, andando com a gente, mas não são do ramo audiovisual, mas eu aproximo
a essa realidade, para eles verem também que não é nenhum bicho de sete cabeças e que é possível, né? Então, essa proximidade já é acesso, né? Se eu for pensar, né? Quando eu falo que tem essas contrárias, assim, também. Quando eu falo que é o mesmo distanciamento, não é porque daí já tem, como tem outras pessoas que começaram a produzir também, tanto foto quanto vídeo na comunidade. A biblioteca comunitária começou a produzir seus conteúdos, né? Nós conseguimos, em 2019, fazer uma formação por meio de um projeto aqui de audiovisual de baixo custo, né? Com o que você consegue. Tiveram acesso às câmeras também, mas a ideia era o que você consegue tendo uma narrativa, né? E daí duas pessoas da biblioteca participaram e agora eles estão, muito engajados, né? No Facebook e no Instagram, fazendo vídeos, fazendo stories com interação, né? Por questão da literatura e tal. Então, eu acho que por eu, talvez, entre aspas, ser o primeiro a que começou a olhar mais audiovisual para o território e já vim um pouco nessa ideia, eu acho que as outras pessoas também estão entendendo isso e, de certa forma, incluindo, questões do território junto ao audiovisual, seja a ferramenta que for, né? Mas legal, gostei olhando os seus exemplos aí, tudo que você já fez dentro da comunidade, eu consigo enxergar realmente, você é uma pessoa que pega o audiovisual e faz dele uma ferramenta para fazer mudanças. Como você disse, às vezes nem tão grandes assim, mas essas nano mudanças, esses micros momentinhos assim, que a gente vê que vão fazendo a diferença no ambiente onde a gente está inserido, né, na comunidade, ali no bairro. Aí, pra gente poder finalizar, conta um pouco sobre o que é o Cultura no Morro. A gente vai colocar as redes sociais aqui depois e falar pro pessoal que, se quiser conhecer, né, o trabalho de vocês também, que aqui na Prado você sabe que a gente é fã e sempre que possível estamos juntos e misturados aí com vocês. Total. Legal, Pam. Então, Cultura no Morro é um espaço cultural hoje, né? A gente se denomina um coletivo, né? Coletivo de educação, cultura, meio ambiente. A gente tem um guarda-chuva bem grande, assim, de possibilidades, porque a gente está no território, né? A gente está no Pedramar, né? Desde 2009 nós fazemos ações, né? Começou com um grupo de amigos, né? Da comunidade fora também, né? E em 2013 que a gente consegue um espaço físico mesmo, né? E esse espaço físico agora ele não está no melhor, assim, mas ele tem ferramentas para utilização, desde o audiovisual, espaço de reuniões, né? E cozinha, banheiro. Então ele virou uma espécie de co-work popular, vamos chamar assim. Porque, é muito doido, assim. Acabou de acontecer um collab de 2 artistas visuais, né, na rua, que vieram uma amiga, virou amiga, não era amiga ainda, a Cris, que é a Pincelada Nômade, mora no Rio Grande do Norte, estava em São Paulo, daí conhece o Douglas Reis, que é de Jacareí também, muralista, e eles queriam muito fazer um trabalho em conjunto, entraram em contato com a gente, se era possível fazer esse collab aqui, e ficaram 4 dias aqui, pintando um muro de uma residência aqui, fizeram um mural muito bacana, e teve essa troca também, né, porque o collab, o interessante é disso, né, a gente fazia coisas maiores, mas quando a pandemia não acontece mais, mas mostra de novo quão importante o Cultura no Morro quanto ferramenta de integração da comunidade com artistas externos e desses artistas externos conectarem a comunidade, né, para não esquecer e sempre entender que, hoje eu tô conseguindo vestir, mas tem alguém que não tá vestido hoje, que é alguém que não conseguiu comer hoje, né? Eu acho que chega próximo disso, não que aqui é tudo miserável, não é isso, mas eu acho que te coloca num papel de participação mesmo quanto sociedade civil, sabe? É mais que a arte, né? Aqui é transformação mesmo. O muro era todo cinza, né? Porque a pessoa não vai conseguir cuidar, ela cuida o máximo o interior da casa mesmo. E agora é uma parede viva, né? Feliz, assim. Então, Cultura no Morro é isso, né? Somos um coletivo cultural, trabalhamos com projetos das mais variadas vertentes, bastante questões educacionais, né? Agora a gente está virando uma instituição, estamos no processo de virar uma associação, e dentro a gente vai arquitetar isso de ter núcleos, sabe? E dentro dos núcleos vai ter um de comunicação, que daí a gente vai
até efetivar mais essa questão do audiovisual como ferramenta de transformação, saca? Foi muito legal, de novo falando nisso, que é esse collab infinito, o Cultura, sempre passa crianças na frente, que o portão fica, né, bem aberto ali, daí um dia tinha umas bolachas ali, a Fernanda chamou essa galera, essa molecada, eram 5 assim pra comer bolacha, né? E eles chegaram junto. E depois, outro dia, eles vieram de novo querendo bolacha. Não, tem bolacha aí. Daí, vamos conversar. Daí a gente começou a conversar com essa galera. Por conta de não ter mais escola, as crianças estão muito mais na rua do que já estavam, né? Isso é um dado, né? E aí a gente ficou pensando, o que essa galera tá fazendo, né? E aí, falou, se a gente tivesse alguma atividade aqui, vocês participariam, né? Esses 5, né? Ele falou, sim, não sei o que e tal. Aí a gente ficou pensando que a gente capturou ele pelo estômago, né? E se a gente fizer um canal de receita? A gente passa o audiovisual e quem sabe cozinhar? Daí, eu sei e tal. Beleza, uma molecada de até 12 anos, assim, sabe? De 10, 11, 12, assim, mais ou menos. Eles ficaram super animados, a gente pensou aí, tá vendo? Uma possibilidade, né? Um caminho. Opa, vou só colocar a bateria aqui, tô descarregando, peraí. Não, eu acho até que... Você acha que a gente encerra em 5 minutos? Senão eu vou ter que desligar, salvar esse vídeo. Eu acho que eu tô falando sozinha. Gostei muito do que você falou, como eu disse, né? É um tema que dá pra gente render outros vídeos, né? Outros episódios. Com a maioria dos convidados que a gente entrevistou aqui, todos eles eu saí com insight. Olha, isso daí dá pra gente virar tema pra um outro bate-papo, isso aqui. Então, assim, tá legal por isso, né? Foi uma ideia que um projeto estava no rascunho faz tempo. Eu falei, vamos aproveitar, vamos botar na prática. E, cara, eu acredito que só vai crescer. A gente vai conseguir. Eu gostei muito do que você disse de não dar voz, mas sim ecoar a voz, porque voz eles já tinham. Então, assim, isso foi uma das coisas de toda a nossa entrevista que ficou marcado aqui: ecoar a voz. Pra gente fazer essa voz ecoar mais ainda. E eu aproveitar que somos instrumentos, vamos assim dizer, disso aqui, né, na comunidade, como comunicadores sociais. Quero agradecer muito, Ti, de você ter participado, ter dedicado a esse tempinho para poder trazer um pouco da sua experiência, do seu papel como um transformador, de um instrumento que pega, né, um cara que pega o audiovisual e coloca realmente ele como uma ferramenta de mudança, de transformação aí na sociedade, que exerce seu papel de cidadão. Foi muito bom ter você aqui. Deixa esse convite sair, tivemos vários insights aqui. Logo a gente volta com você por aqui de novo, com a Fê também, quero trazer ela. E vocês são grandes amigos, viu? Muito obrigada por ter aceitado e por ter aí essas mãozinhas de vocês também envolvidas aqui nos presentes para todos os convidados, que a gente vai divulgar o projeto das Mulheres Cada Mar. Gratidão, Pan, muito obrigado. Só agradeço poder ter esse momento de refletir sobre tudo isso, porque a gente não para, a gente só faz, né? Não reflete sobre tudo isso que está sendo transformado. Muito obrigado por dar essa oportunidade da gente trocar essa ideia. E eu só tenho a agradecer mesmo, e tamo juntos, tá ligado? Cultura no Morro, frase aí, mesma fita. Isso aí. Obrigadão, viu, Ti? Grande abraço. A gente termina o Comunicar Inspira esse episódio de hoje por aqui. Eu vejo vocês na próxima com outro convidado. Até lá!